Com a divulgação do balanço de 2024, divulgado pelo Flamengo, através do seu relatório de transparência, que nada mais é do que um resumo das finanças e apontamentos do clube, algumas coisas podem já serem analisadas para além do que os números estão dizendo, ou seja, colocado em perspectiva, como por exemplo o que a Flamengo TV já está turbinando em termos de receitas publicitárias. Exatamente. E eu não estou falando em 2025, não. Eu estou falando que já aconteceu em 2024, em acordo com os números contidos no próprio balanço, que, diga-se de passagem, é auditado pela Ernst Young. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito ou está caindo aqui de paraquedas, se inscreva e ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube possa enviar as notificações dos próximos vídeos para você. Ajuda muito o canal. Claro, tão importante quanto é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente se você gostou de algo ou se discordou de alguma coisa, não tem importância, interaja através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal, com uma série de vantagens e benefícios exclusivos. Vale a pena conferir, portanto vá lá, clique no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, o balanço divulgado pelo Flamengo, através do que ele chama de relatório de transparência, que é um resumo dos números, das finanças, das receitas, do passivo, do ativo, enfim, não vou entrar aqui nessa seara mais técnica e contábil, mas analisar em perspectiva, para além dos números, porque assim, os números não mentem, existe um ditado, os números não mentem, mas eles não dizem tudo. A gente precisa esmiuçar, analisar e ver em perspectiva. E aí, nesse caso, eu me refiro à perspectiva de crescimento. Olhando esses números que foram divulgados no balanço do Flamengo, para onde o Flamengo está indo, para onde o Flamengo está crescendo, qual é a prospecção de receitas, qual é o caminho e qual é a estratégia. E nesse sentido, se nós observarmos algumas das principais linhas de receitas, que é direitos de TV e também parte de patrocínio que advém do mercado publicitário, eu já fiz um vídeo a respeito que a Flamengo TV, antigamente Flá TV+, né? O Flá TV já teve uma receita bem relevante em termos de visualizações, em termos de engajamento, em termos de assinatura. Lá no relatório de transparência está dizendo que as receitas com canais digitais, e aí o canal digital que o Flamengo tem ano passado era Flá TV, que agora é Flamengo TV, né? E também produtos on demand, advindos do canais digitais, geraram algo em torno de 179 milhões, quase 200 milhões de receitas ano passado. Várias pessoas aqui no comentário disseram: Diogo, você fez uma confusão. Isso aí é on demand, é do pay-per-view da Globo, não tem nada a ver. Não, gente, tá assim lá no relatório de transparência, tá bom? E o nome do relatório é transparência, isso tá bem claro. Dizendo que tem as receitas lá de televisão, oriundas da TV Globo, e você tem lá receitas de mídia que foram originadas pelos canais digitais. E aí, dentro desses canais digitais, faz uma menção lá do serviço on demand. Então, o canal digital que o Flamengo tem é a Flá TV. E o serviço on demand que o Flamengo tem é a Flá TV+. Então, está muito claro no relatório que o Flamengo gerou uma receita de quase 200 milhões nos seus canais digitais, que aí é a Flá TV, e no serviço on demand, que é serviço de assinatura. Então, é importante ressaltar e destacar para que tenha bem esclarecido e não se faça
nenhuma confusão em relação a isso, porque eu recebi muitos comentários, não sei se as pessoas observaram direito o que eu falei, mas eu destaquei que isso era separado do que o balanço coloca como receitas de TV. Eles separam o que é da Globo e separam o que é dos canais digitais do Flamengo, entenda-se Flá TV. E aí, é um valor relevante? Sim, mas como eu disse, vai muito além, né? A gente tem que tentar colocar e fazer uma análise, ok, esse aqui é um dado contábil, mas o que que isso sinaliza para frente? Se nós formos combinar com a análise de uma outra linha de receita importante, que são as verbas publicitárias, o Flamengo e também licenciamento, o Flamengo cresceu bastante, chegando a quase R$ 500 milhões nessas receitas. Receitas de patrocínios, mercado publicitário, mais licenciamento, estamos falando que deu 420 milhões ano passado. Né? Se formos considerar só patrocínio, 322 milhões, sendo que 230, 240 milhões são ali do uniforme, né? Tudo que é colocado no uniforme. E quase 100 milhões que não é colocado no uniforme. E aí está o X da questão. Como assim, Diogo? Quase 100 milhões de patrocínio de verbas publicitárias que não são inseridas no uniforme? Então como é que o Flamengo consegue dar o retorno para o seu parceiro comercial? Como é que o Flamengo consegue dar o retorno para a empresa que está colocando o dinheiro ali, já que não está no uniforme? Eu venho já falando e reforçando aqui que a maneira como se trabalha o patrocínio nos clubes brasileiros é muito diferente da maneira que já se trabalha no futebol europeu, principalmente. E o que o Flamengo vem sendo vanguarda aqui. O patrocínio é apenas uma das propriedades que o clube pode vender para expor a imagem da empresa, da patrocinadora. Existem N outras maneiras de você expor essa imagem do seu patrocinador e de uma maneira até mais efetiva, de uma maneira até mais inteligente, interessante. E os outros clubes não exploram tanto isso ou não têm tantas outras propriedades. Muito diferente do Flamengo, que além de explorar, ou melhor, estar explorando e aprimorando da maneira correta, ele também tem as propriedades relevantes para o mercado. E eu me refiro aí já à combinação com a Flá TV+. Porque se você olha, de um lado, as receitas da Flá TV+, subindo, né? A receita da Flá TV, seu canal digital, porque a Flá TV+, é um serviço por assinatura, por isso que chamam on demand, sob demanda, a pedidos, né? Seria um termo a pedidos. Então, se você tem, de um lado, crescendo a parte de assinatura do seu canal, e também a parte do seu canal digital, de forma orgânica, o que aquilo diz? Que você tem uma audiência e engajamento orgânico relevante. E aí você direciona isso para vender outras propriedades para outros patrocinadores ou até para aqueles que já estão no seu uniforme, mas você oferece um bônus, um adicional, e você acaba monetizando isso, ganhando acréscimos em termos de valores negociados e valores realizados. Então, para resumir, para colocar de uma forma bem simples, quando você vê lá um treinamento da Flá TV, na Flá TV, nos vídeos da Flá TV, lá, aqueles cortes que eles fazem com treinamento de jogadores, você sempre vê ali a exposição de alguma marca, ou de um, sei lá, de um energético, ou quando eles estão na academia, os equipamentos, mas você sempre tem ali a exposição de uma marca, né? Um recorte que seja, e aquilo, gente, é monetizado. Algumas propriedades mais, outras menos, mas todas são monetizadas. Então, o crescimento do canal digital de forma orgânica, ele ajuda a crescer também as receitas publicitárias de forma orgânica e valorizando outras propriedades do clube. Entende que uma coisa conecta a outra, por isso que são fatores combinados que vão elevando essas receitas. Por isso que quando você fala de crescimento de receitas, você tem que primeiro montar ali crescimento de receitas de maneira sustentável, quero dizer.
E principalmente quando você trabalha com o conceito de receitas recorrentes, aquelas receitas que se repetem, que você precisa manter. Então você primeiro cria uma base e você vai criando ali os pilares que vão se comunicando, e é exatamente como está acontecendo com as receitas do Flamengo. Se você observar o balanço do Flamengo, lá no relatório de transparência, você vai ver que todas as linhas de receitas, elas crescem mais ou menos que iguais. A taxa de crescimento de uma linha de receita para outra linha de receita é muito parecido. E não é por acaso, porque são fatores combinados. O crescimento de uma puxa o crescimento da outra. E no caso específico que eu estou citando aqui, no tempo Flá TV, isso é outro ponto também, tá, gente? Para ficar bem claro. Eu vou falar TV Flamengo, porque eu falei aqui TV Flamengo no outro vídeo, e o pessoal ficou falando, TV Flamengo é agora esse ano passado era Flá TV. É só para não ficar confundindo, tá? Mas é a mesma coisa, só que só mudou o nome. E claro, está mudando toda a estrutura e desenvolvimento, está sendo aperfeiçoado o canal digital do clube. Mas só para não ficar dúvidas. Então, o que a Flá TV ela vai crescendo, ela vai ganhando em musculatura, ela vai fazendo com que outras receitas cresçam também. Em especial, o mercado publicitário. Porque, como eu já disse aqui em outros vídeos, a gente não deve olhar apenas ao potencial de receita da Flamengo TV agora, apenas olhando a capacidade de assinantes. Eu sei que isso fica muito em destaque. Quantos assinantes a Flamengo TV vai conseguir? Quantos assinantes já teve? Gente, essa é apenas uma parte da receita, né? E não significa necessariamente que seja a maior parte, né? Talvez a maior parte a gente vai saber agora, porque provavelmente os números vão ser divulgados de forma trimestrais nesse relatório de transparência. Então, talvez a gente comece a verificar que, de repente, o que o Flamengo vai ganhar com o mercado publicitário, com a exposição de outras marcas que ele queira trabalhar, vai ser maior do que necessariamente vai ganhar com assinantes, né? Porque a gente nunca sabe qual é a relação, qual é o lucro da Globo, por exemplo, com pay-per-view. A gente não sabe exatamente disso. Quanto é que a Globo arrecada com publicidade depois que ela tem o pay-per-view no seu programa de pay-per-view? A gente não sabe. E o que o Flamengo está propondo com o seu canal digital é ser dono dessa cadeia end-to-end, então dono de toda a cadeia, do início ao fim. E aí vai ser mais fácil a gente mensurar quais são os ganhos adicionais a esse serviço, né? A gente visualiza muito a questão da assinatura, da audiência, do engajamento, do alcance. Isso tudo é muito relevante, principalmente a parte de alcance, que atrela a questão do mercado publicitário. Mas a gente vai começar a ver também a questão do quanto isso representa em termos de monetização publicitária desse segmento. E a gente já tem uma prévia do que foi colocado no balanço de 2024, que as receitas publicitárias e licenciamento chegaram a quase a casa de R$500 milhão. E, poxa, R$500 milhão, por exemplo, foi o que o Botafogo teve de faturamento. Então, só com receitas publicitárias, o Flamengo teve um faturamento de um Botafogo, né? Para você ter ideia da magnitude. E o licenciamento também é importante nesse sentido, porque são licenciamento de produtos do Flamengo, né? Então, o que acontece? O Flamengo também ele expõe os seus produtos, ele vende a sua marca, ele vende seus produtos licenciados através da exposição dos canais on demand, através da exposição do canal digital, à época Flá TV e agora TV Flamengo. Obviamente, essa exposição, na medida que o clube está em alta, valoriza os produtos e aumenta o valor de mercado desses produtos licenciados para que se arranje, trabalhe novas parcerias com valores mais interessantes para o clube. De novo, uma coisa puxa a outra. E um ponto muito importante é que essas novas linhas de receitas, esses fatores combinados que o Flamengo vem trabalhando ao desenvolver novas receitas, eles não são trabalhados em outros clubes, né? Isso é algo realmente de vanguarda
que o Flamengo está fazendo no futebol brasileiro, na indústria do futebol brasileiro. Eu não posso nem falar que isso é algo extremamente novo na indústria do futebol, porque não é. Se a gente for ver, por exemplo, mirar o exemplo do Barcelona com a sua TV digital, ele faz algo parecido nesse sentido. Então, o que o Flamengo está fazendo é justamente olhar os melhores cases de negócio relacionados à indústria do futebol lá fora, o que está dando certo, o que já deu muito certo, e verificar qual é a aplicabilidade que pode ter no nosso cenário, no nosso contexto, no nosso mercado, e estar reaplicando. Ou seja, não precisa inventar a roda. Veja o que deu certo lá, copia a fórmula, faz alguns ajustes se necessários para inserir no nosso contexto, no nosso mercado, e transforma isso em receita, transforma isso em dinheiro. Não à toa o Flamengo vem crescendo de forma acelerada as suas receitas, porque ele trabalha não só na questão da valorização, do mérito esportivo, do ganho esportivo, o que é extremamente importante. É o ganho esportivo que atrai a maior base de consumidores do Flamengo, seus torcedores e também todo mundo que interage com o universo rubro-negro. Mas é importante também ter esse olhar comercial, porque o futebol hoje é uma indústria, né? Já deixou há muito tempo de ser algo administrada de forma amadora ou de forma passional. É uma indústria, literalmente uma indústria. E como indústria você tem que montar várias linhas de receitas para você tornar sua empresa, sua instituição sólida do ponto de vista financeiro. E o que o Flamengo está fazendo é elevando a estrutura, elevando, vamos dizer assim, a profissionalização em todos os segmentos de receitas, desde os canais digitais, agora a questão da gestão esportiva, a parte de marketing, a parte do aperfeiçoamento do modelo do sócio-torcedor, mas especificamente tudo isso tem um reflexo muito grande, em especial no mercado publicitário, porque todos esses movimentos que o Flamengo está fazendo, eles se combinam e eles vão valorizar a sua marca. E quando valoriza a sua marca, isso reflete no mercado publicitário. Vou fazer até um outro vídeo a respeito para mostrar para vocês, também baseado nesse balanço e relatório de transparência, como as receitas recorrentes vêm aumentando no Flamengo, fruto de tudo isso que eu estou falando. Mas é um tema para um outro vídeo. Para esse aqui, o que a gente precisa saber é que o Flamengo aumentou, vem crescendo as suas receitas publicitárias ano após ano, e você imagina, com todo o trabalho, com todo o aprimoramento que o Flamengo está fazendo na Flamengo TV, se ele já teve receitas na casa do R$500 milhão em 2024, só com receitas publicitárias e licenciamento, você imagina o quanto isso pode representar em 2025 com todo o investimento que está sendo feito no Flamengo TV? Ou seja, se da maneira como estava a Flá TV ano passado já gerou quase R$500 milhão de receita na parte publicitária e licenciamento, imagino que isso pode representar nesse ano de 2025, né? E olha que eu não estou nem falando aí da questão das assinaturas, né? Já fizemos uma projeção a respeito do quanto o Flamengo pretende arrecadar, não estou nem olhando por esse lado, porque de verdade eu estou até curioso para validar esses números na medida que as coisas vão acontecendo e se desenvolvendo, mas eu tenho a expectativa que as receitas publicitárias que vão ser originadas através da exposição da Flamengo TV, elas vão ser tão relevantes ou até mais do que necessariamente vai se obter com as receitas por serviço on demand, diga-se de passagem, as assinaturas, né? Então, é um universo aí que a gente ainda está para ver, mas uma perspectiva muito positiva, um oceano de oportunidades, né, que o Flamengo tem, e a gente vai estar validando na medida que esses números forem acontecendo, validados e comunicados. De qualquer maneira, é uma perspectiva muito positiva para o clube, que abre várias novas linhas de receitas e principalmente, o que é mais importante no meu entendimento, são receitas de fatores combinados. O crescimento de uma leva ao crescimento de outra. E a Flamengo TV, e ano passado, a Flá TV+, através do relatório de transparência que foi comunicado pelo clube, deixa isso muito claro. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal,
E claro, ativar o sininho, deixar o like, o famoso joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e não esqueça de ir lá na descrição do vídeo, clicar no link para se tornar membro, uma série de benefícios exclusivos para você ao se tornar membro. Então não perca tempo, não perca a oportunidade, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.